A missão da feminilidade humana. Primeira parte. Uma grande opressão paira sobre toda a feminilidade terrena desde que foi difundida a ilusão de que o destino principal de uma mulher seria a maternidade. Muitas pessoas, com falsa compaixão e frequentemente até com velada e maliciosa alegria, olham para as moças que não se casam e igualmente para as senhoras que ficam sem filhos no matrimônio. A expressão solteirona, que na realidade é um título honroso, é muitas vezes pronunciada com leve zombaria, com um lastimoso encolher de ombros, como se o matrimônio fosse, para a mulher terrena, a mais alta de suas finalidades. Sim, até seu destino. Que esse falso conceito haja se difundido e alojado por milênios de modo tão nocivo, faz parte das principais conquistas de Lúcifer, que, com isso, visava a degradação da feminilidade, aplicando o golpe mais duro à verdadeira essência humana. Olhai, pois, em redor. As danosas excrescências dessa conceituação falsa sintonizaram de antemão o sentido dos pais e das moças em linha bem reta para o sustento terrenal por meio de um matrimônio. Tudo converge para aí. Já a educação, todos os pensamentos, as conversas, as ações, desde os dias da infância de cada moça até a maturidade. Depois, busca-se e proporciona-se a oportunidade, ou, onde isso não se consegue, estabelece-se até a força, a fim de que se travem conhecimentos com o objetivo final de um casamento. É inculcado na moça, literalmente, que passará pela vida sem alegria, se não puder andar ao lado de um homem, que, de outro modo, jamais será levada a sério. Para onde quer que uma criança do sexo feminino olhe, ela vê as glorificações do amor terreno, tendo como alvo supremo a felicidade materna. Assim se forma a ideia artificialmente imposta de que cada jovem que não pode ter isso é digna de lástima e tem a sua existência terrena perdida em parte. Todo o seu pensar e querer é orientado nesse sentido, literalmente inoculado na carne e no sangue desde o momento do nascimento. Tudo isso, porém, é obra bem hábil de Lúcifer, objetivando a degradação da feminilidade humana. E esse malefício tem de ser agora tirado dessa feminilidade terrena, se é que ela deva elevar-se. Somente dos escombros dessa ilusão de até agora é que pode resultar o elevado, o puro. A nobre feminilidade, desejada por Deus, não conseguiu desenvolver-se sob essa investida das mais astuciosas de Lúcifer contra os espíritos humanos, os quais, todos, desde o início, poderiam ter se esforçado somente rumo à luz, se tivessem seguido firmemente as leis primordiais da criação, deixando-se guiar por elas. Tornai-vos finalmente espirituais, ó criaturas humanas, pois sois do Espírito. Reconhecei e sede também suficientemente fortes para assimilar que a felicidade maternal, tida como a suprema meta da feminilidade terrena e o seu destino mais sagrado, tem suas raízes somente no ideal. O destino mais sagrado da mulher humana, no entanto, é muito mais elevado, está no espírito.
Nem sequer uma vez vos veio à mente que tudo aquilo que até agora decantastes pertence exclusivamente à terra, à vida terrena em sua limitação. Pois o casamento e a procriação existem apenas na parte de matéria grosseira desta criação posterior. A feminilidade, contudo, existe na criação inteira. Isto, pois, deveria dar-vos motivo para uma reflexão. Mas não, seria esperar demais de vós. Assim como se procura levar os animais livres, pouco a pouco, para uma trilha imperceptível, previamente construída de modo cuidadoso, e a qual não podem distinguir da livre e bela floresta, levando contudo ao cativeiro, da mesma forma levastes vossas filhas apenas na direção daquele único alvo, o homem, como se esse fosse seu destino principal. A ilusão dessa falsa conceituação assemelha-se a tabiques, colocados à direita e à esquerda, que nem deixavam as pobres crianças, por fim, pensarem de modo diferente, senão na mesma direção. Tantas moças se salvaram, então, com um salto violento ainda para um casamento, que a elas próprias muito custou, apenas para, na velhice, não sofrer as consequências desses falsos conceitos, os quais, como espadas ameaçadoras, pendem sobre cada moça. É também somente um íntimo protesto, completamente inconsciente, que desperta uma revolta do até então tão subjugado espírito, quando, no processo fermentativo inicial de uma nova época, a juventude quer refugiar-se desse estado doentio, porém não reconhecido, caindo aí, infelizmente, em algo ainda muito pior, nas ideias de amizades livres e com isso também nas ligações conjugais de amizade. No fundo, é ainda a mesma excrescência da ideia luciferiana, que traz em si a depreciação das mulheres, só que de outra forma. Pois algo de puro não podia originar-se, uma vez que sinistramente a opressão das trevas paira sobre todas, segurando-as firmemente enlaçadas e mantendo todas de nuca curvada sob essa opressão. Tinha de permanecer o errado, mesmo que a forma fosse modificada. O golpe para a libertação da verdadeira feminilidade agora só pode vir de cima. A humanidade, por si, não consegue fazê-lo, uma vez que se emaranhou e se escravizou por demais. Aí não ajudam mais leis ou formas novas. A salvação jaz apenas na compreensão de todas as leis primordiais da criação. Deveis aceitar a verdade, finalmente, conforme ela realmente é. Não como a julgastes, por terdes sido tão acessíveis às insuflações de Lúcifer. Com a ideia de que a feminilidade humana devesse procurar a finalidade principal da existência na maternidade, o que é feminino foi desvalorizado e desonrado, pois com isso ela foi rebaixada, atada ao ideal. Lúcifer nada mais precisou fazer do que lançar no mundo essa ideia, que foi acolhida e tornou-se depois, lentamente, conceito sólido, que ainda hoje domina o sentido humano, obrigando-o naquela direção que impede o voo do espírito para as alturas límpidas e luminosas.
punhos imundos dos asseclas de Lúcifer colocaram-se com isso sobre a feminilidade humana, vergando suas nucas. Fora com isso! Libertai-vos agora dessas garras que vos prendem embaixo, pois esse conceito tão só trouxe em suas consequências tudo quanto tem de desonrar a mulher. O mantozinho bonito da sagrada maternidade e as canções em louvor do amor materno jamais conseguirão aliviar a opressão desses punhos escuros e também não os tornarão luminosos. Escutai a minha palavra. Com esse conceito, se fez da mulher humana um animal materno. Despertai, moças, mulheres, homens, para reconhecer finalmente toda a terribilidade dessa ideia. Trata-se aí de um direito sagrado para vós. Lúcifer pôde orgulhar-se dessa conquista. Já disse uma vez que Lúcifer procurou deferir o golpe mais pesado contra a própria humanidade na feminilidade inteira e, infelizmente, pôde, outrossim, deferi-lo mais do que bem. Segui o pensamento que ele, com grande astúcia e malícia, jogou entre vós. Lisonjeou-vos hipocritamente com a ideia de uma maternidade como missão suprema da mulher. Contudo, à maternidade pertence o instinto terreno, e para este quis construir uma base mais alta, mediante aquela ideia, para tornar-se dominador, obrigando todo o pensar dessa humanidade terrena naquela única direção. Um plano urdido com admirável astúcia. Brincou aí cautelosamente com vossos sentimentos, como um artista de primeira classe em seu instrumento, ao manter sedutoramente diante de vossos olhos a maternidade e o amor materno como escudo para seus intentos, a fim de que não pudesseis reconhecer o que espreitava por trás disso. E conseguiu integralmente. Ouvistes o som sedutor que ressoou em vós de modo límpido. Contudo, não vistes as mãos sujas, avidamente crispadas que produziram a melodia. O supremo alvo e sagrado destino. Isso pairava diante de vós. Vós o avistastes de modo claro e luminoso. Mas, apesar da claridade, é, no entanto, a mais pura irradiação do enteal, não do espírito. O animal encandece e alcança nisso seu ponto máximo. Realiza-se nisso, entregando-se por completo, porque ele próprio se origina do reino do enteal. Torna-se grande nisso, luminoso e claro. No ser humano, porém, existe ainda algo mais forte que deve e tem de estar acima se quiser ser integralmente ser humano, o espírito. Como tal, ele não pode nem deve permanecer no enteal. Não deve estabelecer algo que pertence categoricamente ao enteal como o mais alto de seus alvos, e que também tem de permanecer sempre nele, segundo as leis primordiais da criação. Assim, Lúcifer colocou com extraordinária habilidade a armadilha que forçou o espírito humano para o enteal, mantendo-o preso aí, o que conseguiu tanto mais facilmente porque o ser humano viu nisso o belo e luminoso
que traz em si tudo o que é puro, portanto, também a mais alta irradiação do enteal. Sim, sagrada é a maternidade, sem dúvida, e tem seu coroamento no amor materno. Mas ela não é, apesar disso, a missão suprema da feminilidade humana. Não é o destino que tem na criação. A maternidade está enraizada no enteal. É encandecida apenas por vontade pura, embora não o seja em todos os casos na criatura humana. Nos animais, porém, é sempre, com toda certeza. Permanece, apesar disso, na mais elevada irradiação do enteal, que só pode ligar-se diretamente com o que é material. Mas somente quem tiver estudado minuciosamente a mensagem do Graal e a tenha assimilado, poderá também nisso compreender-me por completo. O que Lúcifer quis com isso realizou-se, pois ele conhecia muito bem as consequências do desvirtuamento das leis primordiais desejadas por Deus, que ele, assim, fez com que fosse executado pelos próprios seres humanos. Demarcou-lhes apenas um alvo errado, que correspondia bem à sua preguiça espiritual e às fraquezas, e todo o seu pensar e sentir intuitivo foram nisso sintonizados, com o que tinham de seguir por caminhos errados. Ele mudou, portanto, somente a alavanca, com o que teve de ocorrer a catástrofe do descarrilamento. Lúcifer só havia bajulado o instinto de modo hipócrita, e com isso elevou-o, porém, a imensurável poder e força. Além disso, sabia perfeitamente que o crescimento do raciocínio na criatura humana tinha de se tornar ainda um forte apoio para esse poder do instinto, através do correspondente efeito dos pensamentos, que pode aumentar o desejo nocivo até um estado febril. E com isso, o ser humano acabou ficando escravizado dentro de si mesmo, o que nunca pode acontecer a um animal. O belo nome maternidade permaneceu sempre somente um escudo enganador, com o qual ele pôde iludir-vos mistificadoramente. Mas sua finalidade era, como consequência absoluta, a intensificação do instinto. Este, finalmente, atingiu o estado doentio, tal como ele previu com exatidão. Escravizou o sentido de todos os seres humanos, de ambos os sexos, tornando-se para muitos a esfinge enigmática, como hoje um instinto doentio se apresenta, contra o qual a criatura humana tantas vezes luta, revoltando-se inutilmente. A raiz e a solução do enigma, porém, jazem exclusivamente nessa ideia luciferiana, a qual foi lançada para vós, criaturas humanas, como escárnio contra as leis que a vontade de Deus introduziu na criação para a vossa bênção e beneficiamento. E vós a pegastes, engajaste-vos nela como peixe faminto ao anzol, só porque vós próprios tivestes prazer nisso. No sexo masculino, isso se efetivou como uma grave e incurável epidemia. Assimilai realmente em vós o conceito da pura e elevada feminilidade. Então, estareis livres dessas pesadas cadeias que vos causam indizíveis sofrimentos e muitos tormentos de alma. Com essa ideia luciferiana,
toda a feminilidade terrena foi roubada do mais nobre, tornando-se joguete e caça de criaturas masculinas vis, e até para o homem sério, apenas como um querido animal maternal. Essa convicção errada ficou pairando então no ar, como se costuma dizer popularmente. Na realidade, ela se tornou viva e foi plasmada no mundo de matéria fina. Flutuou continuamente em torno de vós, influenciando-vos ininterruptamente, até que vós próprios nada mais pudestes fazer senão aceitá-la. Eu corto esse laço mau, pois é falso. Continua na segunda parte.